Continuidade, nós vamos para as nossas palestras presenciais e vamos chamar então a dona Ediolanda, por gentileza. Dona não, né? Ediolanda. É modo de dizer. Fiquei bem surpresa com esse evento. Eu entendi que era só uma reunião de mulheres, assim, para conversar sobre a vela. Chego aqui, tem... Mas é uma reunião de mulheres. É uma reunião de mulheres, E mas... homens. E homens junto. Até o meu filho estava com interesse e disse, não, é só para mulher. Perdeu. Bom, a minha história com a vela. Uma coisa que sempre pergunto, quem é que na tua família velejava? Ninguém. Quem me apresentou, digamos assim, barco à vela foi a minha avó. A minha avó morava num casarão ali na Vontade da Pátria, esquina com a Ceará, que era o Cairu, aliás, atrás é a Ceará, que era junto da fábrica que meu avô administrava, né? E ali, do outro lado da rua, tinha o trapiche da fábrica, né? E a gente, pequeno, a avó nos botava na janela para ver a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. E ali a gente via os barcos passar. E o maior desejo da minha vida era estar no barco, aquele cheio de bandeirinha, né? Que levava a santa e depois vinham os barcos atrás. E daí aquelas coisas de criança. Eu era muito pequena, não sei, eu devia ter 5, 4 anos, coisa assim. E alguém disse, são os barcos a vela. E a vela para mim era aquilo que iluminava, né? Então, a gente... que eles estão levando vela no barco, daí me disseram, não, aquilo que tem se chama vela. Eu não entendi muito bem, né, que duas coisas tão diferentes tinham o mesmo nome. Barco a vela e a vela para tu iluminar, né? Bom, são coisas do português que a gente... curiosidade, né? Mas isso ficou na minha lembrança sempre, né? E a gente, então, ia sempre ali no trapiche também, caminhar em cima do rio, achava aquilo lindo. Até hoje, quando eu caminho no trapiche e vejo o rio embaixo, me lembro do trapiche da vovó ali na frente, né? E depois, assim, eu nunca tive um relacionamento com a vela de até 74, que eu já tinha uns 20 e tantos anos, na verdade 23 anos, que eu fui fazer na Faculdade de Arquitetura da URGS, tinha um professor de História da Arquitetura que ele fazia uma disciplina opcional, que era os alunos que tinham interesse viajavam num ônibus com ele, era o professor Júlio Kurtz, e viajava pelo Brasil inteiro. E nós chegamos em São Luís do Maranhão. E do outro lado de São Luís tem aquela joia preciosa, que é Alcântara, né? Que ficou conhecida como base espacial. Mas para ir para Alcântara, só menos de barco. E eles conseguiram um barco, a vela. E foi a primeira vez que eu velejei na minha vida, foi nesse barco, a vela, de São Luís até Alcântara. Foi uma beleza de viagem, de velejada. Agora a volta, meus queridos, vocês não podem imaginar o que foi, porque a volta no final da tarde era quando a maré subia, e ela subia muito rápido e com ondas imensas. Vocês podem imaginar o que sucedeu, né? Aí eu aprendi uma coisa que ficou para a minha vida inteira no velejar. Quando tu tá te mareando, tu olha para o horizonte. E ele dizia assim, o homem do barco, não é para o horizonte, é para o além do horizonte. Então são curiosidades assim, de lembranças, né, que a gente tem
vivenciando a coisa da vela. E foi aí que eu velejei de novo, depois passou 5 anos que não tinha nada assim que me levasse, até eu dei umas velejadinhas assim ali em Salvador com os amigos dos amigos, né? Mas não grandes velejadas, assim como essa travessia para Alcântara. Aí hoje, casualmente, né, parece aquelas coisas que a gente nunca, curiosidades das sincrasias da vida, que a gente nunca se lembra das coisas e de repente surgiu Alcântara em função de vocês. E qual foi a minha surpresa, que hoje no Jornal do Almoço falaram em Alcântara, né? Alcântara é o município do Brasil que mais quilômetros tem, 170 e tantos quilômetros. Uma curiosidade, porque foi muito interessante que hoje falaram em Alcântara na TV. Bom, daí assim ficou essa coisa de velejar, de barco, ficou tudo assim muito longe da minha vida. Até que em 78 eu fui convidada a fazer parte da equipe do Plano do Delta do Jacuí, que era para definir um plano diretor para um parque que pegaria todas as ilhas e os inícios dos rios todos, né, que formam o Delta do Jacuí. Eu passei 6 meses com um escritório dentro de um barco. A prefeitura alugou um desses barcos de turismo, que se chamava Poema, e o barqueiro era o seu Dico. Era pequeno, ele dava para 20 pessoas, né? Mas a gente fez um escritório ali com umas mesas e tal, para a gente trabalhar, para fazer o cadastro, a minha, né, de todas as ilhas. Então, tinham 64 profissionais de diversas equipes, assim, profissões, né, desde sociólogo, antropólogo, e aí, né, a parte toda de natureza também. E eu, como tinha me especializado muito na questão de paisagem, né, paisagem urbana, não paisagismo de fazer jardinagem, mas paisagem urbana, paisagem regional. Depois entrei na histórica também. Me convidaram para coordenar o grupo de paisagem, né, para o Delta, para fazer o cadastro. A gente fazia de barco e fazia de avião também. Então, volta e meia, a gente fazia de avião para lá e para cá com o avião da Secretaria da Agricultura. Depois de passar 6 meses num barco, quem ouviu aquela minha palestra no Veleiros, que tinham pedido para eu fazer nos cruzeiristas, eu saí, eu queria um barco. 6 meses dentro de um barco, no Guaíba, que tem coisas lindas, bonitas, lugares para se chegar, e até esses rios, né? Uma vez eu fui até lá Santo Amaro, né, velejando com uma amiga, e os outros rios também, tu entra em cima. Eu tinha um tchê, meu barco era um tchê que me possibilitava também muito a coisa de pouco calado, né, porque o tchê, com a guilhotina dele, né, nos dava essa facilidade, né. Então, comecei a conhecer as coisas por aqui e depois as coisas pela lagoa, né? Inclusive, a gente foi até Jaguarão, né, com o barco. Daí fui eu e a minha parceira de vela, a Miriam, que tem um barco bem maior que o meu. A gente tinha uma época que ela tinha o Genoa, agora ela entendeu? Mas a gente velejou muito, Lagoa do Casamento, né? Daí eu fui no meu tchê. Então, essas coisas todas por aqui. Mais tarde eu tive a oportunidade de ir para a Punta, de barco, no barco Molecão, que na época era do Peter Hermann, de vir de Florianópolis para cá, no madrugada, com o Nils Ramp, que na época ainda era do Pedrão, o dono do barco,
E daí nós fui também até Itajaí, num outro barco, com outros amigos. A gente foi daqui de Porto Alegre, foi subindo, fomos fazendo toda a costa de Santa Catarina, chegando até Itajaí, até Camboriú, velejando. Então, assim, essas foram as minhas, vamos dizer, grandes navegadas que eu fiz. Desde pequeno, o André, né, o meu filho, que hoje já tem 52 anos, ele participava das velejadas, tanto aqui em Porto Alegre, como também essas de Santa Catarina e coisas. Aqui eu me organizei para não trabalhar quarta nem sexta de tarde. Com isso, a gente saía, né, não só o André, mas os amiguinhos dele, tudo também. Né? E fim de semana, a gente acabava dormindo no clube, na sexta-feira. Os barcos, os guris dormiam ou ali em cima, que o Veleiros tinha ali o dormitório, né? Tinha aqueles apartamentos, ou então dormiam no barco dos outros, né? E eu ficava no meu. De manhã cedo, o que acontecia? Às 7 da manhã, pularam tudo em cima do barco e dizia assim, o Guilherme dizia para mim, tia, continua dormindo, a gente só vai dar uma voltinha. Então, isso deu uma proximidade muito grande, né, com meu filho, nessa faixa etária, dos 6 até 10, 12, 14 anos. Depois a gente continuava velejando junto em outras coisas maiores. Né? E hoje em dia eu tenho minhas netas. As minhas netas também, então, por isso que fizeram ali o chamamento, né? 3 gerações, porque eu tenho 2 netas que velejam bastante. A pequena é a que mais tem, vamos dizer, se dedicado. Ela até tem uma listinha, não vou dizer todos os títulos que elas têm, que elas venceram, né, juntas em 420, né, e a pequena faz parte do time Brasil, já foi para Uruguai, Argentina, Bahamas, Grécia, tudo competindo pelo Brasil. Né? A Catarina, agora depois que entrou na faculdade, já meio que deixou de lado, porque passa de manhã e de tarde, né, na faculdade, mas mesmo assim dá umas velejadinhas, agora na Copa da Juventude, né, se saíram bem também. Né, Dona Ediolanda, 3 gerações, que coisa mais linda, né? Certamente o pessoal tem perguntas para fazer para a senhora. Era isso que eu ia mesmo terminar, que elas estão se saindo muito bem, né? Que coisa linda. E gostam. Então, Coisa linda. foi uma coisa que eu criei na família e está sendo levado adiante. Que coisa linda. Quem gostaria de fazer pergunta para a dona Ediolanda? Conseguimos mais um. Perguntas para a dona Ediolanda? 3 gerações aí. Aqui? Boa noite. Eu queria fazer um comentário de uma fala sua que para mim é muito impactante, porque a vela, para mim, ela me toca no sentido de que ela une a família. Eu tive uma experiência de morar 1 ano a bordo com um filho pequeno, um filho adolescente, e nós nunca estivemos tão próximos e nunca nos fortalecemos tanto para a vida como foi essa experiência. E isso é uma coisa que me entristece bastante, porque a gente vê no final de semana os barcos, a gente vê o chefe da família velejando sozinho. Então, para mim, esse evento aqui de hoje tem muito significado, porque a gente quer as mulheres empoderadas, mas também porque as mulheres não estão junto com os homens navegando no final de semana, né? Então, é quase uma provocação, né, a minha fala aqui, nesse sentido,
porque eu acho que a vela ela remete para isso, ela traz a união, porque os grupos eles se ajudam, eles se unem e se apoiam, e a família é um retrato disso, né? Então, assim, para mim a vela ela traduz uma família, uma grande família, né? Então achei muito lindo de tu falar isso sobre as tuas 3 gerações, né? E fazer essa provocação aqui pro pessoal, né? Porque eu também mareio, eu também abraço balde, eu também passo por tudo isso, eu também tenho medo. De noite para mim é muito difícil navegar, quando amanhece, de noite eu penso, o que eu tô fazendo aqui? De manhã, quando o sol vem, eu digo, que coisa maravilhosa, que bom que eu tô aqui. Então era no sentido de compartilhar com vocês a minha experiência, né? E fazer o convite, né, para mais mulheres na vela, mas não só elas no timão, mas acompanhando a turma aí e fazendo aquilo que a gente chama de farofada, né? Madrinhando os barcos, fazendo churrasquinho, fazendo o campeonato do sanduíche aberto. Isso é muito legal na cruzeirada também. Nem só de regata vive a mulher, né? Vive também de encontrar as amigas e conversar aí no amadrinhamento, né? Um abraço para vocês. Dona Ediolanda, mais uma palavrinha pra gente, gratidão nossa de tê-la aqui, compartilhando, e isso inspira para que mais mulheres deixem a casa e venham balançar um pouquinho, venham marear, por que não, ter as experiências, né? Existem 2, vamos dizer assim, não vou dizer classes, né? Mas assim, tem aquelas mulheres na competição, né, que se empenham numa trajetória de competição, e tem aquelas mulheres que são as parceiras, né, que são aquelas que auxiliam, aprendem e sabem às vezes muito mais do que o próprio capitão. É isso aí. Gratidão, palmas para a Dona Ediolanda.